Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai fazer um comentário sobre um outro comentário, né, que foi um desabafo, na verdade, do repórter da Bandeirantes, Luiz Megali, que está cobrindo a Copa do Mundo lá no Catar, e ele pegou o microfone e fez um desabafo, né, falando a respeito do que a gente tem vivido aqui no Brasil nesse período pós-eleição, né, essas manifestações golpistas dos bolsonaristas, e uma série de questões aí, né, envolvendo tudo isso que a gente tem conversado aqui também, esses bloqueios nas estradas, enfim, um golpismo generalizado dos bolsonaristas, e a gente vai comentar esse desabafo do Luiz Megali e vai pegar alguns pontos importantes do que ele disse para poder fazer umas reflexões rápidas aqui e ao mesmo tempo trazer, como a gente sempre faz, a ajuda dos livros, né? Alguns livros, algumas indicações literárias bacanas para poder pensar a respeito desse tema. Beleza, pessoal? Então, de cara, vamos já falando, né? Eu vou ler aqui para vocês rapidamente o que o Luiz Megali disse no início do discurso dele. Tem mais ou menos 2 minutos a fala dele, mas eu vou falar só o início e o restante eu vou comentando, tá? E esse vídeo dele falando isso já está disponível em uma série de páginas no Instagram, no Facebook, enfim, vocês encontram no YouTube também, vocês encontram isso em todas as redes sociais, tá? Então vamos lá, ele diz o seguinte, abre aspas, tá? Mas o que dizer dessa gente que não permitiu que uma mulher pudesse acompanhar o último suspiro da sua mãe? Ele está se referindo a uma senhora que não conseguiu, uma mulher que não conseguiu dar o último adeus, né, à sua mãe que estava lá doente, por conta desses bloqueios nas estradas. Ele continua. Até quando a gente vai aguentar isso? Até quando a gente vai fingir que isso é normal, que esses protestos são pacíficos, aceitáveis e democráticos? Até quando a gente vai fingir que é normal um Braga Neto aparecer num desses protestos e confabular com essa gente, né? Porque o Braga Neto é o assessor da presidência, né, do Bolsonaro até, né? Enfim, o Bolsonaro não é mais o presidente, a gente sabe disso, nunca foi, na verdade, né? Mas o Braga Neto está nessa posição ali e estava lá confabulando com os golpistas, né? E aí ele continua, até quando a gente vai fingir que esses caras não são criminosos, que não são golpistas, que não estão sendo financiados por gente mais poderosa? Até quando a gente vai fingir que não vê que tem gente manetando essa gente por trás das cortinas? Gente com interesses escusos de acabar com a democracia no Brasil, tá? Esse é o trecho que eu separei para vocês, que é o do início da fala dele. Ele continua, na verdade, fazendo uma crítica veemente à Polícia Rodoviária Federal por leniência e cumplicidade. Ele cita também, ele faz uma afirmação muito interessante, que ele diz o seguinte, que parece que há um conluio entre autoridades golpistas, e aí leia-se, né, a polícia, parte da polícia, na verdade, e parte do próprio governo, né? Bolsonaro é um golpista, né? E idiotas úteis, né? Ele usa essa expressão, que existe um conluio entre autoridades golpistas e idiotas úteis. A gente também vai falar um pouco sobre isso, para dar dicas aqui para quem ainda está nessa posição de idiota útil, achando de verdade que o Bolsonaro e o bolsonarismo são movimentos antissistema. A gente fez vídeo sobre isso também aqui, essa ideia de que o bolsonarismo seria antissistema, uma das coisas mais patéticas que existe, né? Porque o Bolsonaro, ele inclusive é um neoliberal, ele defende o fim do Estado, defende que é a agenda da direita brasileira desde sempre. Então e ao mesmo tempo ele é conservador, quer dizer, como é que alguém pode ser conservador e antissistema ao mesmo tempo? É um negócio assim, né? É muita estupidez acreditar num negócio desse, né? Enfim. E aí, uma coisa que ele não cita, o Luiz Megali, que vale a pena citar, são os empresários golpistas, né? Isso é muito importante citar, porque na verdade esse cenário bizarro que a gente está vivendo aí nos últimos dias, desde a eleição, né, nas últimas semanas, parece que tem esses 3 atores, né? Esses 3 tipos de atores, na verdade. As autoridades golpistas, os idiotas úteis, os 2 citados pelo Luiz Megali, mas também os empresários golpistas, do tipo velho da van, né? Essa gente que está aí financiando, né, os protestos e os golpes, né? Os golpes não, né? O golpismo, né, nas estradas brasileiras, enfim, nas avenidas. E aí a gente tem aqui, né, porque... Bom, vamos continuar aqui com a fala do Luiz Megali para depois dar alguns dados interessantes para vocês que aconteceram ontem, tá?
Ele diz ainda que esses protestos, né, o Luiz Megali, ele diz ainda que os protestos são violentos, antidemocráticos, golpistas e criminosos. São 4 ótimos adjetivos que dão uma resumida bacana nisso, né? De fato são violentos, estão queimando caminhões aí das pessoas, enfim, agredindo pessoas e causando a morte de pessoas, inclusive. Um sujeito perdeu lá um órgão, né, um coração, se não me engano, porque não chegou para ele, né, pela estrada que estava bloqueada, né? São antidemocráticos, né? Ou seja, não aceitam a eleição, não aceitam o processo eleitoral, né? É muito parecido com o trumpismo, lá, aquela coisa do Capitólio que a gente viu lá. Enfim, a gente está vendo aqui no Brasil nesse momento, né? São golpistas, né? Eles estão pedindo intervenção militar, de fato, isso é crime, essas pessoas têm que pagar, eles são criminosos, porque ele termina dizendo que são criminosos. E é isso, porque está na Constituição e, ao mesmo tempo, é uma postura completamente equivocada, né? Você ficar sugerindo intervenção militar, enfim, nós estamos isso nunca deveria ter existido, né? O Brasil, enfim, estabeleceu a sua república no final do século XIX, isso já deveria ter acabado ali. Mas a gente passou o século XX inteiro aturando isso e até hoje a gente atura porque ainda existe isso no Brasil, esse comportamento de ficar puxando, ficar pedindo, não é nem sugerindo, eu ia usar a expressão sugerindo aqui, mas não é nem o caso, eles não sugerem, eles imploram, eles vão para a porta do quartel rezar, pedir outro dia, um vídeo de um sujeito gritando socorro, né? Socorro, Forças Armadas me ajudem, Exército, socorro, minha família, não sei o que, é um negócio inacreditável, assim, é um absurdo, é uma estupidez generalizada essas expressões, né? O Luiz Megali fala do absurdo, ele usa essa expressão, né? E a gente está vivendo uma estupidez generalizada mesmo. Isso lembra muito o livro do Carl Sagan, que eu já citei aqui, O Mundo Assombrado pelos Demônios, no qual ele narra ali algumas manifestações de pseudociências e de religiões da nova era nos Estados Unidos na década de 80 e, enfim, finalzinho da década de 80 ali. E a gente está vivendo muito isso, né? Uma coisa muito bizarra, uma estupidez generalizada, uma falta de noção total, desde terraplanismo até gente pedindo ditadura militar, um negócio inacreditável, assim, né? Um circo dos horrores que a gente está vivendo. E aí ele continua, o Luiz Megali, dizendo que essas manifestações estão atrapalhando o direito de ir e vir das pessoas, que se fosse a esquerda eles estariam reclamando da mesma coisa, né? Enfim. E ele diz que algumas pessoas, e a gente vê isso nos vídeos realmente, né? Algumas pessoas estão usando idosos e crianças na linha de frente como escudo humano, né? E aí ele completa que são pilantras e canalhas. E a última frase dele é a seguinte, que ele diz: tomara que o seu Deus exista para que você acerte suas contas com ele quando chegar, mas enquanto isso não acontece, que você acerte suas contas com o Estado brasileiro. Você que ele está dizendo, né? Evidentemente é o pilantra, o canalha que está ali pedindo golpe militar e cometendo crimes nas estradas brasileiras. E aí, assim, vale dizer o seguinte, nós temos 2 notícias interessantes aí que aconteceram nos últimos dias, anteontem e ontem. O STF determinou o bloqueio de 43 contas de suspeitos de financiar os atos golpistas no Brasil, e a gente cita, inclusive, aqui o nome de alguns deles, tá? Vamos citar aqui para vocês, porque tem uma matéria do Brasil de Fato muito interessante falando sobre isso. E aí eles dizem, né, que são os golpistas responsáveis pela organização das paralisações de avenidas, rodovias e estradas em várias regiões do Brasil. A reportagem do Glauco Gama, do Brasil de Fato. E aí ele cita, né, que, olha só, são todos empresários ricos, né, com dinheiro, gente com grana. Jorge José de Moura e Henrique Luiz Cardoso, os 2 do Acre, empresários do agronegócio. Abraão Vinícius Batista Posidônio, esse é policial penal. E Anderson Alves Pontes Garcias, sargento da PM2 do Ceará, né? Cristiano Rodrigues dos Reis, dono da De Cabelo, que é uma empresa de tratamento capilar. Ele é líder do movimento Direita BH, de extrema direita. E o Esdras Jonatas dos Santos, dono da Lemir, marca do ramo têxtil. Tem um vídeo dele na rede social gritando Forças Armadas salvem o Brasil, os 2 de Minas Gerais. E ainda o tenente-coronel Zuco, do Republicanos, que é o deputado mais votado do Rio Grande do Sul, também está nesse grupo de golpistas. Esses aqui e mais 30 e tantos golpistas que tiveram suas contas bloqueadas pelo Alexandre de Moraes. E a gente teve também
Vale dizer aqui também, vale dar essa notícia, né? Saiu ontem essa notícia, ontem à noite, de que o Alexandre de Moraes, né, o ministro do STF, ele rejeitou a ação golpista do PL, né, do Valdemar da Costa Neto, que estava pedindo a anulação da eleição a partir de um joguinho lá com a questão das urnas eletrônicas. Ele sugeria que tinha umas 250 mil urnas por aí, né? Que eram mais antigas e que precisavam passar por um novo tipo de processamento ali que não foi feito. Mentira, né? Claro que é mentira. E aí o Alexandre de Moraes disse o seguinte para ele, o negócio é o seguinte, tudo bem, você quer que faça auditoria, né, dessas urnas, quer que cancele as urnas, então vai ter que cancelar no primeiro turno também. E o PL teve uma votação muito boa para deputado e para governador, a coalizão do Bolsonaro, e aí isso evidentemente ia anular essa conquista do partido, e aí eles deram para trás e, enfim, como se diz, né, peidaram na farofa e retiraram o pedido, né? Então, checkmate do Xandão, né, do Alexandre de Moraes, nos golpistas do PL. E aí, pior do que isso, né, o Alexandre de Moraes ainda deu uma multa de 22 milhões de reais ao PL por litigância de má-fé e suspendeu o fundo partidário do partido. Quer dizer, se ferraram bonito, né? Vamos ver se essas medidas vão causar algum efeito ali de fato, né? E, enfim, a gente dá os parabéns ao Alexandre de Moraes por ter tomado essas medidas. Então, isso já é uma resposta que é o que o Luiz Megali pondera. Não é uma resposta direta, evidentemente, né? Mas eu digo assim, é uma resposta aos problemas que o Luiz Megali pondera na fala dele de maneira muito inteligente, muito bem colocada, né? E aí a gente faz alguns comentários aqui também, né? Na verdade, eu vi um documentário anteontem, muito interessante, no canal do Kennedy Alencar, que é um jornalista, né, da grande mídia. Se não me engano, eu não lembro agora se ele é da Rede TV, mas enfim, ele é o Kennedy Alencar é um ótimo jornalista, e ele, no canal dele no YouTube, tem um documentário muito interessante chamado Brasil em Transe. Está em 3 partes ali, e esse documentário também dá algumas respostas a essas questões ponderadas pelo Luiz Megali. Quer dizer, até quando a gente vai ficar fingindo, né, que está acontecendo esse golpismo no Brasil? Esse golpismo, na verdade, ele não nasceu agora, né? Esse golpismo está no Brasil, está já instituído no Brasil desde 2013, 2014, quando começaram as manifestações que começaram, na verdade, pedindo o fim do preço da passagem, né? Era o MPL, o movimento do passe livre, que começou com uma manifestação nas ruas, pedindo o passe livre. O que é o passe livre? É uma sugestão muito óbvia. Se o transporte é público, por que se cobra passagem, né? Se você não cobra das crianças para irem, né, estudar em escola pública, não cobra das pessoas no hospital público, por que você vai cobrar a passagem no transporte público, né? Faz todo sentido. E isso deveria ser gratuito para as pessoas se o dinheiro dos impostos fosse realmente bem gasto no Brasil, né? Essa era uma sugestão do MPL. E aí essas manifestações foram cooptadas pela direita brasileira, pelos neoliberais, para poder vilanizarem a Dilma e o PT na época, e a partir daí eles começaram a passar a agenda deles. Quando começou a ter 1 milhão de pessoas na rua, muita gente com aquela pauta de anticorrupção, a pauta da anticorrupção, ela é uma pauta muito ambivalente, porque por um lado ela faz sentido, é sempre bom a gente combater a corrupção, isso é evidente, né? É sempre bom a gente ser contra a corrupção. Só que por outro, esse tema da corrupção, ele acaba, quando a pessoa fica só nisso, ela não enxerga absolutamente nada, porque ela fica achando, né? O problema desse tema da corrupção é o efeito que ele causa, porque ele causa em muita gente, né? Isso é muito comum. As pessoas ficam achando que existe um salvador da pátria, que existe um lugar ali, que é o lugar do salvador da pátria, que vai chegar e vai acabar com esse problema. Não, as pessoas têm que parar de pensar isso. Tem que parar de pensar isso. A corrupção nunca vai acabar. Ela nunca vai acabar. O que pode acontecer é você estabelecer mecanismos de investigação que pesquem essa corrupção onde ela existe, e aí você
faz a devida investigação, apura quem é que está certo, quem é que está errado, pune os criminosos e fica esperando que vai acontecer de novo, né? E aí é o seguinte, o grande golpismo que todo mundo do poder econômico fez, a grande mídia, enfim, os mega empresários e enfim, o poder econômico de maneira geral, o golpismo que essa gente fez foi colocar na conta do PT uma coisa que na verdade era uma virtude do PT, que era justamente investigar os crimes, investigar as denúncias de corrupção. O Lula e a Dilma foram os únicos presidentes que não escolheram, né, o Procurador-Geral da República, ou seja, foram pessoas que abertamente se colocaram à disposição dos mecanismos de investigação contra a corrupção. E aí, obviamente, quando você se coloca nessa função, nessa posição, começa a aparecer um monte de casos, porque, né, esses casos eles sempre vão existir. Você investiga, eles aparecem, né? E aí o Bolsonaro, que além de ser estúpido, ele tem um certo cinismo também, né? Tem um pouquinho de cinismo para além da estupidez dele. Ele é eleito e diz que acabou com a Lava Jato, que acabou com a corrupção no Brasil. E um monte de gente acredita nisso, nessa balela, nessa mentira tosca e patética, porque o governo dele é uma grande corrupção, estão vendendo os poços de petróleo aí a preço de banana. Isso é uma gigantesca corrupção, orçamento secreto, enfim. E aí, obviamente, que o que acontece de fato não é que ele acabou com a corrupção, ele acabou com a investigação. Ou minimiza, ele procura, né, o tempo todo minimizar isso, substitui um monte de gente na Polícia Federal, ele escolheu o PGR, quer dizer, ele não tem o menor compromisso com a corrupção, ele é um golpista, né, um fanfarrão, né, e sem nenhum tipo de projeto. Então, enfim, todas essas coisas são importantes a gente ponderar. E aí tem mais umas coisas que eu queria falar com vocês aqui também, né, antes de finalizar o vídeo, que é justamente mostrar alguns livros, tá? Que podem ser importantes aqui para pensar essas questões que estão conectadas com o bolsonarismo, com esse golpismo que o Luiz Megali pondera muito bem na fala dele. Um dos livros interessantes é o Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt, que é uma filósofa judia alemã que foi morar nos Estados Unidos, foi cobrir o julgamento do Adolf Eichmann, que foi o último nazista capturado, foi capturado em Buenos Aires pelo Mossad, o serviço secreto israelense, foi levado para Jerusalém e aí foi julgado lá e condenado à morte, né? O livro é interessante porque ela pondera que uma das defesas do Eichmann era justamente o fato de que ele agia segundo a lei da Alemanha naquela época. Então, a defesa dele era essa: não posso ser punido porque eu estava agindo, né, dentro da lei, né? E isso acontece muito com o governo Bolsonaro inteiro, foi isso. Quer dizer, eu sou o presidente, fui eleito, isso justifica qualquer coisa, né? Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas, então posso dar ordem das Forças Armadas, transformar aqui o Estado brasileiro, né, num quintal das Forças Armadas. Quer dizer, a gente precisa ir aos pouquinhos desconstruindo essa realidade, não só na estrutura estatal direta, mas no imaginário, né, de muita gente que elegeu aí uma série de bolsonaristas, né, com 99, parece, deputados bolsonaristas eleitos só do partido do Bolsonaro. Então, enfim, esse livro da Hannah Arendt é interessante porque ajuda muito a perceber isso, que muitas vezes o crime vem disfarçado de lei, né? Isso aqui é uma das grandes sacadas desse livro aqui da Hannah Arendt, tá? Outro livro interessante que eu deixo para vocês também como dica aqui é o Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord, tá? Porque no fundo é isso, né? A despeito da gente ter que refletir aqui essas questões, todos esses problemas que vão acontecendo, o fato é que esses absurdos que vão povoando o noticiário, eles criam a tal cortina de fumaça que coloca, né, embaixo dos panos os problemas mais importantes que existem. Foi assim o governo Bolsonaro inteiro. E não pensem que isso vai parar, porque isso vai continuar, o bolsonarismo vai continuar, né? E ele vai continuar povoando aí o imaginário das pessoas através do WhatsApp, através das redes sociais, com farsas, com fanfarronice, com fake news, com, enfim, com essas situações bizarras e patéticas que no fundo acabam ocupando a cabeça das pessoas e impedindo, né, ou pelo menos desvirtuando ali um possível caminho de perceber as diferenças de projeto
e as diferenças de números, porque isso vai aparecer de maneira bem clara, né, quando passar o primeiro, o segundo ano do Lula, vocês vão fazer comparações, basta comparar os números do Bolsonaro agora com os números do Lula de 2010. Tem nenhuma comparação, o Bolsonaro se sustenta, nenhuma. Desemprego, a gente falou disso no vídeo passado, né? Desemprego, inflação, valor do dólar, valor da gasolina, nada disso se sustenta. E essas coisas vão sendo apagadas da memória quando esse espetáculo bizarro, né, que é o espetáculo da bizarrice, do golpismo e das fake news, fica povoando o imaginário das pessoas. Então, o deboche chama atenção. Tem algumas coisas nesse livro aqui que devem ser revistas, com certeza, porque é um livro da década de 60, quer dizer, ele já tem mais de 50 anos, na verdade. Porém, uma das ponderações fundamentais que ele coloca, que eu acho que continuam extremamente válidas, é a importância da teoria, né? A importância de estudar, a importância de entender os processos, de perceber essas conexões mais amplas que existem no cenário político de um determinado país. Tá? Então, Guy Debord, dica fantástica aí, o Sociedade do Espetáculo, esse livro eu já li umas 3, 4 vezes, é um livro fenomenal. Tá? Outro livro importantíssimo também para deixar aqui de dica para vocês é O Espelho do Ocidente, livro do Jean-Louis Vuillerme. Tá? Esse livro aqui é muito importante também porque ele reflete as conexões do nazismo com a própria cultura ocidental. Tá? E aí ele fala de algumas coisas aqui que se assemelham muito ao que a Hannah Arendt pondera no livro dela. Tá? Inclusive tem uma citação dele aqui na página 166. Ele diz, né, o nazismo, que inicialmente se escorava em um pacto objetivo com os conservadores e os liberais, mais ou menos como Bolsonaro fez, né, e ainda esperava concluir uma aliança com as potências ocidentais contra a União Soviética, o anticomunismo, como Bolsonaro fez, desejava salvaguardar as aparências do direito. Então, quer dizer, é um pouco isso, essa ideia de que estou agindo dentro das 4 linhas, né, que o Bolsonaro continua falando aí, e ao mesmo tempo fica atacando o STF, enfim, e defendendo o golpismo, né, todo dia. Tá? Então, O Espelho do Ocidente, Jean-Louis Vuillerme, é um ótimo livro também para deixar a dica para vocês aqui. E aí um último aspecto que eu queria ponderar dessa fala do Luiz Megali é o seguinte, é interessante que ele se coloca numa posição ali, que é uma posição de tomar lado, de tomar posição, enfim, de dizer, né, eu penso isso e não aquilo ali, entendeu? Isso é muito interessante porque eu sou formado em jornalismo e a gente que estuda jornalismo e teoria ao mesmo tempo, a gente tem uma perfeita noção de que existe uma parcela muito grande das pessoas que cai num mito de que o jornalismo seria isento, né? Tem até uma dica de livro aqui também, que é esse livro aqui, o Padrões de Manipulação na Grande Imprensa, do Perseu Abramo. Então os mitos são os seguintes, né? O mito da isenção, da imparcialidade e da objetividade, como se o jornalismo fosse, né, uma representação fidedigna e absoluta da realidade, a tal da cobertura total do evento, né, que a gente vê muito isso, muito essa fala na boca dos jornalistas. E o Luiz Megali está mostrando ali o seguinte, que não, né, que na verdade existe uma tomada de posição ali dele, e ele não está naquela perspectiva do narrador do romance tradicional, né, que seria aquela figura que está fora da situação, ou fica fingindo que está fora, na verdade, quando na verdade está tão dentro quanto todas as outras figuras, porque está narrando, ou seja, está interferindo diretamente no relato. Então, quer dizer, essa postura do Luiz Megali é interessante, e aí eu deixo essa dica aqui também, tá? O Padrões de Manipulação na Grande Imprensa, do Perseu Abramo. E aí, eu diria o seguinte para vocês, que essa postura dele é muito interessante, por quê? Porque eu, por exemplo, eu acho mais interessante uma Jovem Pan da vida, por incrível que pareça, né? Algumas pessoas vão até achar meio chocante isso, mas eu prefiro uma Jovem Pan da vida que diz, ó, eu penso isso, eu estou do lado do fulano e não do Beltrano, do que certas reportagens que a gente vê que ficam se colocando como se estivessem fora, quando na verdade estão mais dentro do que nunca, de uma determinada postura. E ficam disfarçando isso na terceira pessoa, ficam disfarçando isso num posicionamento meio que de viés,
e essa escolha ideológica só comparece quando você olha profundamente para a coisa. Quer dizer, é um disfarce muito constante que existe, né? E no fundo é isso, porque todos têm lado, né? E o lado da maioria deles é o lado do grande capital, porque é assim que funciona. Quem paga o salário dessas pessoas são as empresas que anunciam, né, nos veículos, e evidentemente que a pauta deles funciona dessa maneira. Existe até um caso muito clássico que a gente discute muito, que é o caso da Maria Rita Kell, né, que é uma psicanalista que escrevia para o Estadão. Ela conta isso no livro dela, né? 18 crônicas e mais algumas, né? Eu acho que é isso o título. E ela escreveu uma crônica uma vez para o Estadão elogiando o MST e foi mandada embora, né? Por quê? Porque não pode elogiar o MST no Estadão, né? Então, quer dizer, todos eles têm as suas escolhas ideológicas, né? E ficam disfarçando que não tem. A diferença, então, de uma Jovem Pan para uma reportagem de uma Veja, por exemplo, ou de outros veículos que disfarçam melhor, é que a Jovem Pan não é cínica, né? E a gente finaliza, então, com esse livro aqui do Peter Sloterdijk, mais uma vez, o Crítica da Razão Cínica, né? A gente faz uma crítica da razão cínica da grande mídia aqui, né? Através da fala do Luiz Megali, porque a fala dele é uma fala muito interessante no sentido de é uma posição que não é cínica, ele se coloca ali, ele sente realmente ali a situação e faz uma análise ao mesmo tempo emocionada, mas também ponderada intelectualmente ali, situando, né, as questões. Então, quer dizer, isso demonstra bem a diferença entre um jornalismo que fica se colocando como isento, imparcial, quando na verdade não é, e um jornalismo que se coloca, que se posiciona, que se manifesta mais diretamente em relação às coisas. E aí, para finalizar mesmo, né? Para finalizar mesmo aqui com vocês, eu pego de novo essa expressão do Luiz Megali, que a gente vai voltar a essa expressão no futuro, né? Em outros vídeos aqui, para poder fazer uma pergunta aqui para vocês, né? Para vocês, na verdade, uma dica de pergunta para vocês fazerem para os idiotas úteis, né? Esses idiotas úteis que ficam aí levantando a bandeira do Brasil, se colocando como patriota para defender um governo que vende todas as estatais e que está vendendo tudo aí, vendeu a Embraer, vendeu a Eletrobras, está vendendo, que quer vender os Correios também, e eles acham que isso é patriotismo, né? Então, a grande pergunta é o seguinte, meu querido, para você saber se você é um idiota útil ou não, você volta nas manifestações de 2013 e vê aonde elas começaram. Elas começaram com o movimento do passe livre, que era uma pauta pública. O passe livre aconteceu 9 anos depois. O Bolsonaro defende o passe livre? Evidentemente que não. Então larga de ser idiota útil e vem para o lado certo para a gente poder fazer esse país caminhar. Beleza, pessoal? Então, parabéns ao Luiz Megali aí pela fala dele. A gente fez aqui um vídeo para tentar comentar alguns aspectos da ponderação dele. E a gente se vê no próximo vídeo do canal. Beleza, pessoal? Grande abraço. Até lá e valeu!